Olá, seja muito bem-vindo ao curso Ferramenta de Projetos CAD e MEF. Aqui você vai aprender a dominar os principais softwares de desenvolvimento CAD, né, desenvolvimento de projeto CAD, e também a ferramenta, né, de análise estrutural pelo método dos elementos finitos, que é o MEF. Tá? Então aqui você vai aprender tudo isso. E só para a gente iniciar, né, me diz uma coisa: você já teve dificuldade, né, na hora de modelar uma peça, ou em qualquer software, no Inventor, SolidWorks, esses dois mais os principais softwares, né? Ou você já teve dificuldade de utilizar, né, uma ferramenta de análise pelo método dos elementos finitos? Olha, eu eu já tive muita dificuldade, né? Eu já passei muito por esse estágio, né, inicial de um projetista. E eu costumo falar que o software, ele é o nosso amigo, né? Ele é uma ferramenta muito assim eficaz, né, que nos ajuda muito. E a gente precisa dominar as técnicas dos softwares, né? Dominar as técnicas de modelagem, né? Aprender ali a dominar, a modelar no CAD, né? Mas eu tinha essa dificuldade no início. Eu até fazia alguns modelos no CAD, mas era como dirigir sem carteira, né? Era cheio de vícios, porque eu aprendi sozinho praticamente. Porque realmente se na minha época, né, em 2009, quando eu comecei a ter contato, né, com softwares 3D, já era muito assim intuitivo, imagine agora, né, com essa tecnologia. Mas eu ficava muito na tentativa e erro, pessoal, né? Eu não tinha eu não tinha técnica de modelagem, né, de desenho em si, né? Como fazer de verdade. Então, quando eu precisava, por exemplo, retrabalhar, né, um modelo, eu projetava uma peça, né, e eu precisaria retrabalhar ela. Praticamente eu tinha que fazer de novo, de tão trabalho que dá, né? Na parte de elementos finitos, então, né, chegava no software e eu não sabia, eu não entendia aqueles valores, né? Eu não entendia muito bem o resultado que o software me trazia, que era simplesmente, né, aquilo que eu tinha colocado nele, né, somente uma resposta, né? O software não faz análise nenhum pra gente, né? Então realmente eu não sabia interpretar, né, o que o software gerava. O resultado podia ser qualquer coisa, inclusive nada, né? Então era o que acontecia muitas vezes. Aquela escala de cores, né? Eu falava assim, aqui é vermelho, aqui vai ceder, e não tem absolutamente nada a ver muitas vezes, né? Muitas vezes ele está dentro ali, né, do limite de escoamento, a gente não sabe. Então eu tive que aprender isso, né, pessoal? Eu já trabalhava na área de projetos, eu já trabalhava com desenhos, mas eu precisaria buscar, né, essa técnica de modelagem, de desenhar, utilizar o CAD ao meu favor, utilizar softwares de elementos finitos, entender um pouco, né, dos conceitos, do entendimento do material, os comportamentos básicos do material para utilizar no software. Então eu comecei ali a buscar, né, qualificação, né, compreendendo os métodos, os conceitos por detrás, tá, das ferramentas de CAD, MEF. Então eu fiz curso com o professor Avelino, né, do professor Avelino. Eu fiz pós-graduação onde eu tive, né, uma excelente disciplina lá de CAD mesmo, né? Eu trabalhei no Inventor, então nossa, praticamente eu estava vendo tudo de uma forma diferente, uma forma correta, um jeito certo de modelar, né? Tudo que está por trás aí das ferramentas CAD de projeto, né, e de análise estrutural MEF. Então, esse conhecimento, tá, prático de ferramentas de projetos que você vai encontrar nesse curso. Então, foi por isso que eu decidi, tá, criar, né, esse treinamento e reunindo as ferramentas mais utilizadas na indústria do CAD e do método de elementos finitos, né, para você aprender aí na prática como se faz no dia a dia, tá, a dominar esses softwares, tá, a mexer com ferramenta, porque hoje em dia não tem como, pessoal,
a gente não pode voltar atrás, né? Elas ainda são ferramentas, né? Não evoluíram tanto, mas você precisa conhecer, né? Você precisa dominar realmente, tá? E para, né, compor, né, esse time aqui desse treinamento, aqui comigo nesse treinamento vai estar dois conceituados professores, né, professores de altíssima experiência na área que eles estão dando, né, essa aula para vocês, né? Eles vão participar fazendo módulos aqui nesse curso, tá? Um deles você já conhece ou você já ouviu falar, que é o professor Emerson Junqueira. Ele é um especialista em CAD, o meu parceiro aí no treinamento mais completo que eu tenho de projeto de máquina. Então ele é o cara do CAD e ele vai, né, passar o passo a passo de você desenhar e modelar no Inventor, né? O outro é um professor renomado, tá? Ele dá aula na Unital, é o professor Ercos. Realmente ele tem anos de experiência com elementos finitos, né? Trabalha nessa área, ele trabalha na área de cálculos estruturais. Então eu convidei ele, né, para dar essa aula de ferramenta ali do MEF, falar o por detrás e também, né, falar os conceitos. Eu também falo bastante dos conceitos por detrás, né, comportamento de material, resistência. Eu vou falar um pouco mais do conteúdo mais à frente, tá bom, pessoal? Então, e também tem a participação de amigos, tá? Que eu convidei e prontamente esses amigos, né, aceitaram, né, participar comigo nesse projeto. Amigos também, assim como eu, que trabalha no dia a dia com o método dos elementos finitos, né, com resistência dos materiais. Então você pode ter certeza que é um conteúdo desse curso, é um conteúdo muito rico, tá? E para quem que é esse curso? É importante você saber, pessoal. Esse curso é para você que é estudante, tá? Você que está estudando engenharia, fazendo um curso técnico, tá? E você quer entender, né, como utilizar o CAD para fazer projetos, né? Você utilizar as ferramentas de uma maneira correta, de uma maneira sem vícios, né? Como que você pode ser mais produtivo, tá, pessoal? Então você vai aprender a modelar de forma certa, a fazer desenhos, né, jogar pro 2D, né, como utilizar essas ferramentas, analisar componentes básicos ali, fazer uma análise estática, né, bem feita. Você vai aprender a fazer isso. Então é para você que está iniciando nessa área, está estudando nessa área, para você também que está ali estagiando, já é desenhista, né, assim como eu era na época que eu estava tentando fazer alguma coisa no modelo 3D, né, no CAD 3D. Você que está iniciando, né, como desenhista, com certeza você vai aprender a utilizar o CAD sem travar também na hora de você aplicar o método dos elementos finitos, né, que é um dos métodos mais utilizados hoje em dia para você fazer uma avaliação estrutural, tá bom? Você também que é profissional de outras áreas, né, e quer de fato aprender mais sobre modelagem, eu acho muito interessante, né, que eu trabalhei com o pessoal da fermentaria, algum pessoal da manutenção que sabia utilizar o software, né, o software CAD, fazer algumas análises. Isso ajuda muito o dia a dia. Ele não precisa, ele fica independente do projetista. Ele consegue fazer alguma coisa ali, né? E com esse curso você vai sim aprender do zero, tá? Você que é de outra área de processo, área de qualidade, se você tem interesse de aprender as ferramentas, aqui é o lugar certo, tá bom? E todos aqueles que anseiam por aprender, né, de forma correta, né, as ferramentas, os softwares CAD, né, e os softwares MEF, tá bom? Então, se você já é um projetista experiente, né, você já há anos já trabalha com CAD, né, você já faz análise estrutural complexas, né, aí realmente esse curso não seja para você. Esse curso é um pouco básico, né, falando mais de ferramenta, mas lembre-se que aqui, né, você vai
aqui o foco é sobre software. Eu tenho outros cursos, tá, pessoal? Eu tenho outros cursos que ensinam você realmente a projetar. Aqui esse curso modular é para você aprender e dominar as ferramentas, tá joia? Então você que tem uma vasta experiência, você que já é expert nessa área, não tem muito a agregar, tá bom? Porque é mais para pessoas iniciantes ou aquele que quer realmente aprender a utilizar o CAD e o MEF de forma correta, né? Mas se você sente, tá? Você que trabalha há anos aí e sente essa necessidade, né? Você precisa mais de confiança na hora de projetar utilizando aí ferramentas CAD e MEF, aqui é o seu lugar também, tá joia? Mas eu tenho que deixar bem claro aí para alinhar essa expectativa com você. E você pode, né, estar perguntando por que esse curso é diferente dos demais, né? Pois é, né? Ele não é só um curso CAD. Você vai ver quando eu começar a falar do conteúdo. Ele não é só um curso de CAD, não é só um curso de ferramenta, né, do métodos elementos finitos, não. Né? Aqui você vai aplicar, né, como se faz na prática, tá? É como se faz na indústria. Talvez você tenha essa disciplina aí na engenharia, no curso técnico, mas, pessoal, é muito academizada, né? É muito forma acadêmica. Então, não linka você com a prática. E aqui a gente vai estar passando experiência real, tá? Tudo que é ensinado nesse curso, os professores que aqui estão, eu e mais os meus parceiros, né? É baseado na prática deles, né? Projetos reais, que eles trabalham com isso e dão aula disso. Então, não é apenas teoria de livros que você encontra, não, né? É mesmo um método, né, que eu e os demais professores e amigos que estão nesse curso, né, vão te dar aula mesmo, uma aula na prática, do dia a dia deles, tá bom? Esse é o diferencial, tá joia? E o que você vai aprender? Vamos lá, o que você vai aprender nesse curso, né, projeto, esse curso de ferramentas, tá? Ferramentas de projeto. No módulo 1, você já vai começar a entrar no mundo CAD, tá? Vai ter uma aula introdutória, onde você vai entender o que pé que tá o CAD, né? Qual que é a tendência. Você vai ter uma visão geral ali, né, como que tá hoje, né, o desenho auxiliado por computador. Então você já vai começar com a aula do professor Emerson, né, que vai dar um curso ali à parte, né, dentro desse módulo de Inventor, Autodesk Inventor, que é um dos softwares aí mais utilizados, tá, pessoal? Mais utilizados aí do Brasil, tá? Então você vai aprender a modelar, você vai aprender recursos, né, dentro do software, você vai aprender recursos 2D e tudo mais. O segundo módulo, né, desse curso é sobre SolidWorks. Então você vai aprender com um profissional do SolidWorks, né? É o meu parceiro Felipe Oliveira, né, que ele manja muito de SolidWorks. Então você vai aprender da fonte, tá? Ele gravou, né, esse curso introdutório de SolidWorks especialmente para o meu curso. Então, se você deseja aprender do zero SolidWorks, é esse lugar, tá bom? Então você vai dominar dois, né, softwares mais usados aí no mercado brasileiro, que é o SolidWorks e o Autodesk Inventor. E não acabou, pessoal. No módulo 3, eu entro, né, falando das propriedades e comportamentos dos materiais. Antes de entrar, né, na ferramenta, eu preciso te dar uma base, tá? Eu preciso que você entenda pelo menos os 4 comportamentos, né, básicos dos materiais, como que o material se comporta, né, através da aplicação de forças e tudo mais. Você precisa entender isso, tá joia? Então vai ter esse módulo de propriedades e comportamentos dos materiais. O módulo 4, que é uma introdução, aí já é uma introdução bem assim básica, né, de resistência dos materiais. Vai ter um exercício básico só para nivelar a turma, tá, pessoal? Por que eu dou esses 2 módulos ali
básicos, ali, introdutórios, para preparar vocês para o módulo 5, que é a análise estrutural no Nastran, no Inventor Nastran, tá joia? Então você vai ter aula de Inventor Nastran, o solver do Nastran, tá? Então é um dos softwares mais consagrados também de análise estrutural. Você vai ter uma aula com o professor Hercos, né, uma aula muito bem estruturada. Você vai aprender a fazer, né, o passo a passo de uma análise estática, tá? De elemento sólido, elemento de barra, elemento de casca. Tá bom, pessoal? E o módulo 6, vamos falar, né, no FreeCAD. É um grande amigo aí que está dando aula de FreeCAD para vocês. Ele vai dar uma introdução, né, e vai fazer alguns exercícios para você utilizar um dos softwares open source, né, gratuito, que você pode baixar aí e utilizar também para fazer análise de elementos finitos, por que não? Né? Então você pode utilizar e ele vai falar, né, o passo a passo para você fazer as suas análises, tá bom? E pessoal, como sempre, né, nos meus cursos, você que já é aluno, você sabe, é forrado, né, é rico, tem muito material de apoio para você consultar, para você dar download, tem planilha, slide, arquivos, documentos, tudo, né, tudo acessível aí para você aplicar o conteúdo, tá joia? E como que vai funcionar esse curso, pessoal? Vamos lá. São 130, né, aulas gravadas, né, e organizados em módulos, tá joia? Então é aula para valer, pessoal. É um conteúdo denso, tá? Mais de 40 horas aí de gravação, conteúdo original de gravação, pessoal. Isso equivale a muito mais, né, do que 100 horas aí de um curso que você está fazendo, 160 horas, porque é cheio, é 40 horas ininterruptas, tá, de conteúdo gravado. Então é muito tempo, pessoal, é muito tempo, né? Mas com certeza você vai conseguir realizar tudo em um ano, tá? Porque é um ano de acesso, então você vai conseguir fazer várias vezes, né? Mais de 5 vezes esse curso durante o ano. Então é um tempo mais que o suficiente, né, para você consumir todo o conteúdo. Por que eu faço isso? Porque eu dou um ano para a pessoa não procrastinar, né? Porque nós, seres humanos, vai deixando para depois. Quem nunca comprou um curso, né, vitalício e foi deixando, até hoje não fez, né? Um ano eu acho que é um tempo mais que suficiente aí para você consumir, para você rever, anotar, resumir e tudo mais. Tá bom, pessoal? Também tem no fim, depois que você fizer, vai ter um certificado de conclusão. Isso é bem bacana também. Esse curso conta com certificado. Você pode estudar, né? Como as aulas são gravadas, então você pode, e 100% online, você pode estudar do seu jeito, aonde você quiser, né? De qualquer dispositivo. Você vai ter uma garantia aí de 7 dias, se não gostar, e pode pedir reembolso, que é na hora que a gente devolve. Tá bom, pessoal? E deixei a cereja do bolo, né, por último, que é o bônus exclusivo. Acabou de sair do forno, né? Além de todo o conteúdo que você vai ver durante esse curso, você ainda ganha o acesso ao curso do professor Emerson de Design Accelerator, né? É uma ferramenta, pessoal, uma ferramenta incrível para você acelerar a geração e validação de elementos de máquinas. Esse módulo também está no meu treinamento principal, projeto de máquinas raiz. Então eu tirei esse módulo, né, e coloquei aqui como bônus para você, tá? Você vai utilizar o Design Accelerator para acelerar a sua geração de elementos de máquina. Então vai facilitar muito. E também é ferramenta, tá, pessoal? Também é ferramenta, mas ele é voltado para elementos de máquina. Olha que legal. Então você vai ter a capacidade, né, de acelerar os seus resultados. Imagina, pessoal, você modelar uma engrenagem cônica helicoidal. Imagina você modelar um motorredutor. Isso tudo ele vai mostrar como que você faz isso de uma maneira muito rápida e produtiva. E outra, você vai aprender também a validar esse elemento. Não simplesmente gerar, mas também validar. Então,
esse mini curso, né, vamos dizer assim, está embutido, né, nesse treinamento. Olha só que legal, pessoal. Então é incrível, né? Realmente esse curso você vai gostar muito. Eu sei que, né, você tá na jornada. Eu espero que você goste muito. Depois me dê, né, a sua opinião, né, a sua opinião, o seu testemunho aí, né, dessa metodologia, tá bom? Um grande abraço e vem comigo nessa jornada. Estarei esperando você. Agora, se você chegou até aqui, é porque você entendeu que a importância, né, desse curso. Você viu, né, tudo que eu apresentei aqui. Seja sincero, né, se você fosse buscar, né, um desses módulos aí separadamente, por exemplo, você vai fazer um curso de Inventor, um curso de SolidWorks, Inventor Nastran, resistência dos materiais, né, introdução à resistência dos materiais, Design Accelerator, vamos dizer assim. Só o Design Accelerator, pessoal, olha, ele está na faixa de R$1.000, tá? Você não encontra por aí. Hoje que eu estou gravando aí, o curso do professor Emerson que ele oferece separadamente fica mais de R$1.000, tá? Separadamente. E aqui você vai ter ele dentro desse treinamento, né? E muitos desses cursos que vocês, né, de Inventor, de SolidWorks, eles não entregam, né, o mesmo valor que você vai ver aqui, né? O que eu falei para você do diferencial. Aqui é voltado à prática, né? E lá onde você aprende, será que é parecido? Não sei, né? Então, mas é lógico, né? Esses cursos, né, todos juntos, eles custariam mais de R$3.000 e eu não vou fazer isso, né? Eu sei da dificuldade aí, eu tenho consciência, né, que eu quero que vocês realmente dê resultados. Então não tem como eu colocar um preço muito acima, né? E eu vou colocar um valor, pessoal, aqui em todos esses módulos. O valor completo desse curso de ferramentas de projeto, né, CAD e MEF, é apenas R$697, né? O curso tudo, tá? O curso completo. Então, e você poderá até pagar, tá, em até 12 vezes no cartão. Fica em torno de, eu não fiz a conta não, mas 70 e poucos reais, tá? Por mês aí que você vai pagar de mensalidade. Aí, ó, pessoal, isso aí é menos que sei lá, que um restaurante, um jantar, né? Um jantar de restaurante, uma mensalidade de academia que você faz academia. Agora pensa comigo, né? Esse treinamento pode ajudar você, né, a conquistar, né, um estágio melhor, né, uma promoção, você acelerar, né, a sua entrada aí na área de projetos, acelerar os seus resultados, né, você evoluir aí, com certeza, onde você está. Então, você concorda que se você pagar ali em torno de R$70, né, por mês, isso aí é ridículo, né, pessoal, perto do valor que esse curso tem. Então, é isso que eu proponho para você. E muitos dos meus alunos já falam para mim, né? Os cursos que eu tenho, modular, os meus alunos falam: professor, cara, esse curso deveria custar muito mais, né? Pelo valor que ele entrega, né? Os próprios alunos meus. E é verdade, né, pessoal? E eu poderia realmente cobrar mais, mas tá nesse valor hoje, né? 697 em até 12 vezes no cartão. E falando em alunos, né? Você pode dar uma olhada lá no YouTube, se você tiver interesse. Dá uma olhada lá nos testemunhos dos alunos, tá? São testemunhos reais de quem aprendeu de verdade as ferramentas CAD, né? E também as ferramentas MEF. É só digitar depoimentos projeto de máquinas raiz lá no YouTube e vai aparecer mais de 40 alunos lá, depoimentos de alunos lá que tiveram resultado, né, falando sobre o curso, tá bom? Bem, agora finalizando, né, agora é com você, né? Você já sabe que sozinho vai levar muito tempo aí para você ter resultado, você vai cometer muito erro, né? Você vai modelar muita coisa errada. É difícil, sozinho é complicado, pessoal. E não adianta, pessoal, é complicado mesmo, nem com as tecnologias que a gente tem hoje, nem com softwares super intuitivos,
mas sozinho é difícil, pessoal. Você precisa de um método, né? E você também pode, né, dar esse passo aí agora, investir, tá, pessoal? Em si mesmo. Eu falo assim, ó, investimento em conhecimento é investir em si mesmo, tá? E é um valor simbólico por mês, pelo amor de Deus, pelo valor que esse curso tem. Então você pode vir comigo, tá? Para fazer esse curso, se inscrever. Clique aqui, ó, no botão aqui, né, nesse botão, para você garantir a sua vaga aí nesse curso, tá bom? Seu futuro aí tá garantido, pessoal. Entre comigo e você verá que você vai aprender muito sobre as ferramentas CAD e MEF, tá bom? Te espero lá.